Olá, olha, quem usa inteligência artificial no dia a dia deve ter notado, né? A interação com os assistentes mudou. Antes era mais direto, pergunta, resposta. Agora parece que tem mais uma conversa e a pergunta de volta, faz ajustes. Será que é só impressão? As fontes que a gente analisou para essa nossa conversa aqui, umas análises de chatbots, comparações entre as plataformas grandes e até um artigo assim bem curioso com uma fórmula matemática, elas indicam que não é impressão não, é evolução mesmo. Então a gente vai explorar um pouco essas tecnologias como React, RAG e o nosso foco hoje, o RAP, né, o Reward Augmented Preference. A ideia é entender como é que elas estão deixando as IAs mais interativas e o que essa tal fórmula aí pode dizer sobre o futuro disso tudo. Então vamos lá, vamos começar a abrir esse pacote. Parece que a mudança é bem clara, principalmente ali no ecossistema da OpenAI, certo? Ah, sem dúvida. As fontes confirmam sim. É bem palpável essa evolução. Não é mais só a IA tipo cuspindo uma resposta e pronto. A gente vê isso em várias frentes deles. Por exemplo, mencionaram os ChatGPT Agents. Sim. Eles deixam a IA fazer tarefas mais complexas, sabe? Que precisam de vários passos. O modelo agora ele planeja, ele pode buscar informação fora, interage com ferramentas. Isso lembra muito aquela lógica React, que mistura raciocínio e ação. Fica mais autônomo, né? E interessante, é menos uma caixa preta e mais um processo que a gente consegue talvez acompanhar melhor. E aquele Study Mode? Como ele entra nisso? Pois é, o modo estudo. Ele apareceu nas versões Enterprise e Edu do ChatGPT. É um ótimo exemplo dessa camada de diálogo extra. Antes de sair explicando, o chatbot pergunta: qual o seu objetivo? Qual o seu nível? Ele tenta simular uma tutoria mais pessoal, sabe? Em vez de só jogar informação. Uhum. E por baixo disso tudo, parece que tem mais coisa rolando. Tipo uns roteadores. Isso, os Real-Time Routers. Imagina um gerenciador interno inteligente. Dependendo do que chega, da tarefa, ele escolhe na hora qual IA usar. Talvez uma mais simples e rápida para coisa boba ou uma mais potente para algo complexo. E isso, olha, conversa direto com a filosofia do RAP. Ah, como assim? O RAP busca justamente isso, alinhar o jeito da IA agir com o que o usuário precisa naquele momento. Então, escolher o modelo certo para a tarefa certa faz parte desse alinhamento. E o feedback? Aqueles botõezinhos de joinha para cima e para baixo. Sempre existiram, mas parece que agora... Tem muito mais peso. As fontes mostram que deixou de ser só estatística para relatório. Esse feedback agora, ele volta direto para o ajuste fino do modelo. Ajuda a moldar a personalidade, o tom, sabe? O jeito de responder no futuro. É o RAP na prática, ali no dia a dia, usar o que a gente prefere para refinar a IA continuamente. Então, a mudança é bem concreta mesmo. Deixou de ser só um oráculo para virar quase um parceiro de raciocínio. E isso leva direto para o RAP, né? O que exatamente é o RAP e como ele se compara com o RAG? Essas siglas vivem aparecendo juntas. Ótima pergunta. É super importante não misturar os dois, embora, sim, eles trabalhem juntos muitas vezes. De um jeito bem simples, o RAG, que é Retrieval Augmented Generation, pensa nele como um recurso, uma capacidade extra da IA. Tipo uma ferramenta a mais na caixa? Exato. É a habilidade do modelo de buscar informação fora do conhecimento que ele já tinha do treino. Ele pode olhar em bancos de dados, na internet, em documentos que você dá para ele. Para quê? Para dar respostas mais novas, mais certinhas e diminuir aquelas alucinações quando a IA inventa coisa, né? Sei. Quem formalizou isso foi a Meta, lá em 2020. Uma fonte usou uma metáfora boa. Um jogador de futebol que consulta estatísticas no tablet no meio do jogo para decidir o passe. Resumindo, RAG aumenta a memória, o conhecimento factual do modelo. Ok, RAG traz mais fatos para o jogo. E o RAP? O RAP, que é Reward Augmented Preference, ele já opera em outra camada. Pensa nele mais como um processo de treino e ajuste fino, contínuo. O objetivo do RAP é ensinar o modelo a se comportar do jeito que a gente, humanos, acha certo. Útil, honesto, seguro, seguindo as instruções direitinho.
Ele usa o nosso feedback, o que a gente gosta ou não gosta, para moldar esse comportamento. A técnica principal para fazer isso hoje é o RLHF, que é Reinforcement Learning from Human Feedback. A ideia de aprendizado por reforço é antiga, mas aplicar isso para alinhar esses modelos gigantes de linguagem, isso ganhou força com a OpenAI, tipo no InstructGPT, lá por 2022. Uma metáfora do futebol pro rap, qual seria? Pra gente fixar a ideia. Seria o trabalho do técnico. Não adianta o jogador ter todos os dados do tablet RAG se ele não sabe jogar em time, seguir a tática, evitar falta boba. O técnico treina, corrige, dá bronca, elogia, mostra vídeo. Isso é o feedback humano até o jogador aprender a jogar direito, segundo as regras e a estratégia. Então o RAP molda o caráter, o jeito de ser do modelo. Perfeita a distinção. RAG é sobre o que ele sabe, o acesso à informação. RAP é sobre como ele se comporta, o alinhamento com o que a gente espera. Entendido isso, como é que funciona esse processo de moldar o caráter na prática? Como é essa educação da IA, por exemplo, lá na OpenAI? Bom, o RAP, ou melhor, a implementação dele via RLHF, é um processo que tem várias fases, sabe? Lá no pipeline da OpenAI. Começa com um pré-treino. É quando o modelo devora texto da internet, livros, código, uma quantidade absurda de dados. Ele aprende a língua, fatos do mundo, a raciocinar, fica super culto, mas sem etiqueta nenhuma. Sabe tudo, mas não tem, digamos, jogo de cintura para conversar. Exatamente. Aí vem a segunda fase, SFT, Supervised Fine Tuning, ajuste fino supervisionado. Aqui, humanos entram em cena e criam exemplos de conversas ideais. Eles escrevem perguntas e as respostas que eles gostariam que o modelo desse. O modelo, então, é treinado para imitar esses exemplos. Ele aprende a seguir instrução, a responder no formato certo, a ser mais conversador. Ah, ele aprende a copiar os bons exemplos que os humanos deram. Isso. Mas a fase que realmente define o RAP é a terceira. O RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Aqui o negócio é mais sofisticado. Para uma mesma pergunta, o modelo gera várias respostas diferentes. E os humanos, em vez de escrever a resposta ideal, eles comparam as respostas do modelo e classificam. Essa é a melhor, essa é a segunda melhor, essa é a pior. Ah, então em vez de dar a resposta, os humanos viram juízes. Dizem qual tentativa foi melhor. Interessante. Exatamente. E essas classificações, essas preferências humanas, são usadas para treinar um outro modelo, um modelo menorzinho, chamado modelo de recompensa. A função dele é aprender a prever que tipo de resposta os humanos iriam preferir. Ele aprende a dar uma nota para as respostas do modelo principal. Entendi. E aí, finalmente, o modelo grandão, o LLM, tipo GPT-4, é ajustado usando aprendizado por reforço. O objetivo dele vira a gerar respostas que ganhem a maior nota possível desse modelo de recompensa. Ou seja, ele aprende a se comportar de um jeito que agrade as preferências humanas que foram capturadas ali. É um sistema bem engenhoso mesmo. Um modelo treinando o outro baseado no nosso julgamento. E imagino que isso não para por aí, né? Não é feito só uma vez. De jeito nenhum. Tem um monitoramento e ajuste contínuos. Aquele feedback dos botões thumbs, downs na interface, por exemplo, ele é coletado e usado para continuar refinando tanto o modelo de recompensa quanto o próprio LLM. Novos dados de preferência entram, novos ciclos de treino rodam, é um processo que não para manter o modelo alinhado com o que a gente espera, corrigindo desvios, adaptando a novos usos. Esse ciclo é o coração do RAP funcionando. Fica muito claro agora como esse processo é ativo, constante, na formação do comportamento da IA. E se o RAP é tão central assim, como é que as grandes plataformas se saem nisso? As fontes que a gente viu compararam o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google e o Grok da xAI. O que essa análise mostrou sobre a abordagem de cada uma? As fontes apontam que tem diferença, sim, principalmente quando a gente olha para o RAP junto com as práticas de segurança e ética. O ChatGPT OpenAI ele é descrito como mais maduro na aplicação estruturada do RAP RLHF. O feedback humano, o refinamento baseado em preferência, isso está no centro do desenvolvimento deles.
E a OpenAI também se destaca por tentar ser mais transparente, publicando documentos como Safety and Alignment, o Model Spec, detalhando as políticas, até chamando a comunidade para opinar. Tem uma ligação clara e forte entre o RAP e as regras de ética e segurança. Certo. E o Gemini do Google, como ele fica nessa foto? O Gemini Google é visto como bem próximo do ChatGPT em termos de capacidade de interagir e se adaptar. O Google foca muito na multimodalidade, né? Lidar com texto, imagem, áudio, e oferece recursos claros para a gente ajustar a resposta na hora, tipo dar like, dislike, pedir para mudar o tom. O foco na experiência adaptativa do usuário é claro. Mas as fontes notam que o Google é menos transparente sobre os detalhes técnicos de como eles fazem o RAP-RLHF por dentro. Ele opera sobre os princípios de IA do Google, tem políticas de uso claras, o que mostra uma boa integração entre RAP e ética. Só que com menos detalhes públicos sobre o como, comparado com o OpenAI. Entendi. E o Grok, da XAE, que parece ter uma pegada um pouco diferente? Sim, o Grok XAI tem uma filosofia diferente mesmo. A ênfase parece ser mais na autonomia do modelo, na profundidade do raciocínio tem aquele think mode, né? E num estilo mais livre, às vezes até engraçadinho ou debochado. As fontes sugerem que tem menos evidência de um alinhamento via RAP-RLH tão estruturado quanto nos outros. A prioridade parece ser mais flexibilidade e velocidade. Embora a XAE tenha a política de uso e um rascunho de avaliação de risco, o Grok já recebeu críticas. Falam que as barreiras de segurança, guardrails, podem ser mais fracas, que falta a transparência sobre segurança, e já teve uns casos de conteúdo problemático que vieram ao público. Parece que a integração entre RAP e ética-regulação ainda tem mais lacunas ali. Então, resumindo a análise comparativa das fontes, a conclusão principal é que a ordem de maturidade percebida na implementação do RAP e na sua conexão com segurança e ética parece ser ChatGPT na frente, depois Gemini e depois Grok. Isso não é dizer qual é melhor para tudo, mas sobre a robustez e a transparência que se percebe nesses processos de alinhamento. Entendido. Uma hierarquia de maturidade percebida. Interessante. Mas uma das fontes trouxe algo ainda mais conceitual. Uma fórmula matemática para tentar representar o progresso da IA, ligando justamente reg e RAP. A equação é integral de nabla reg, produto escalar nabla RAP dt igual RIP. Confesso que ver cálculo assim me dá até um arrepio. O que isso quer dizer na prática? É uma forma simbólica, né? Mas eu achei bem provocativa para a gente pensar para onde a IA está indo. Vamos quebrar ela. Integral de 2020 até x, de nabla rag t, produto escalar nabla rap t, dt igual a RIP. Primeiro, o que a gente já falou, RAG e RAP. RAG é a base de conhecimento, a capacidade de ter informação precisa. RAP é o alinhamento, a educação do modelo baseado nas nossas preferências, para ele ser útil e seguro. Certo. E aqueles triângulos de ponta-cabeça, os nabla, parecem coisa de aula de física. São os gradientes. Em cálculo, o gradiente mostra a direção de maior crescimento de algo. Aqui, eles simbolizam a direção e a força do progresso, da melhoria, tanto no RAG quanto no RAP, com o passar do tempo. Basicamente, quão rápido e para onde a gente está melhorando o conhecimento vezes o comportamento das IAs. Ok, a velocidade e a direção do avanço em cada área. E o pontinho entre eles. Esse ponto é o produto escalar. E aqui, olha, está o pulo do gato da fórmula. O produto escalar entre dois vetores, que aqui são os gradientes de progresso do RAG e do RAP, mede o quanto eles apontam na mesma direção. Ele representa a sinergia. Sinergia. Exato. O que a fórmula sugere é que o progresso geral da IA, o valor que a integral acumula, ele é máximo não só quando RAG e RAP melhoram sozinhos, mas quando eles melhoram juntos, na mesma direção, alinhados. Se um dispara e o outro fica para trás, ou pior, se eles vão para lados opostos, tipo, a IA fica mais sabida, mas menos segura, o produto escalar diminui, e o progresso real, útil, acaba sendo menor. Ah, então a chave é a harmonia.
Não adianta ter um motorzão super potente, RAG, se a direção tá torta, RAP. Ou o contrário, o avanço de verdade vem da combinação sincronizada dos dois. Perfeita colocação. É a sinergia que conta. E a integral de 2020 a X, a integral só soma, acumula esses ganhos de sinergia, o resultado do produto escalar em cada momento, ao longo do tempo. Começa simbolicamente em 2020, talvez pelo paper do RAG ou pela consolidação dos LLMs, e vai até um ponto futuro X, que é quando um certo estado é alcançado. E que estado é esse? O que significa o RIP no final? Aí, a fonte brinca um pouco com a sigla. RIP pode ser Resulting Integrated Paradigm, ou seja, paradigma integrado resultante. Seria o ponto em que a IA chega num novo nível de maturidade, onde conhecimento amplo e preciso, RAG, está totalmente integrado com um comportamento bem alinhado, seguro e útil, RAP. Mas... Sempre tem um mas. E esse é o alerta da fonte. RIP também pode ser Rest in Peace, descanse em paz. Isso aconteceria se o desenvolvimento der errado, se essa sinergia entre RAG e RAP não rolar. Talvez a gente acabe com IAs superpoderosas, mas perigosas por estarem desalinhadas, ou talvez IAs tão cheias de restrições que ficam inúteis. Aí o progresso morre, entra num beco sem saída. Uau! Uma fórmula que resume essa tensão? O sucesso depende do equilíbrio e da sinergia entre saber e se comportar. Mas o resultado, seja o paradigma integrado ou o descanso em paz, depende de quando a gente chega nesse X. O que as fontes dizem que pode afetar esse tempo? O que pode acelerar ou frear essa jornada? A fórmula é abstrata, mas o tempo X para chegar nesse RIP positivo, ele é afetado por coisas bem reais, bem concretas. As fontes destacam principalmente os riscos geopolíticos como possíveis freios importantes. Que tipos de risco? Mencionaram 4 áreas principais. Primeiro, um possível aumento de protecionismo ou tensões militares com os US. Isso poderia limitar ainda mais o acesso a hardware essencial, tipo GPUs avançadas, semicondutores, que são vitais para treinar e rodar as IAs. Segundo, um controle maior da China sobre Hong Kong, que poderia gerar sanções e diminuir a colaboração global em ciência e tecnologia. Entendi. Terceiro, a instabilidade que continua no Oriente Médio. Isso afeta preço de energia e data center gasta muita energia, então o custo operacional sobe. E quarto, a consolidação dos BRICS. A longo prazo, isso poderia diminuir a dependência tecnológica do Ocidente para alguns países, mas os efeitos disso são lentos e poderiam mudar a dinâmica da colaboração global em IA. Todos esses fatores mexem direto com fornecimento de hardware, custo de energia, clima de colaboração internacional. Tudo fundamental para o avanço rápido e, principalmente, sinérgico da IA, como a fórmula sugere, né? Faz todo sentido. São ventos contrários que podem diminuir a velocidade da viagem que a fórmula descreve. Considerando esses riscos, as fontes arriscam alguma previsão? Quando poderíamos chegar nesse paradigma integrado resultante, nesse X? Elas trabalham com cenários, né? Num cenário mais otimista, onde a tecnologia continua avançando bem e esses riscos são controlados, a estimativa para o X fica ali por volta de 2026,8, fim de 2026, começo de 2027. E no cenário mais pessimista, se as coisas complicarem? Se esses riscos se agravarem, afetando as cadeias de suprimento, a colaboração, as fontes estimam atrasos de 6 meses a 1 ano e meio. Isso jogaria o X para um intervalo entre 2027,3 e 2028,3. Então a faixa que eles acham mais provável para a gente chegar nesse estado de maturidade, o RIP bom, segundo as fontes, seria entre 2027 e 2028. Uma janela de tempo que nem está tão longe assim, mas que depende de fatores globais bem complexos. O que nos traz de volta para a mensagem principal da fórmula, né? Segundo a fonte, ela não é só descritiva, é quase um alerta. Uma escolha implícita. O RIP vai ser sucesso ou potencial perdido. Exatamente. A fórmula mostra que o resultado não está garantido. Depende da gente conseguir manter esse progresso equilibrado. Que jornada interessante. A gente começou notando que os chatbots estão diferentes,
mais conversadores, e descobriu que por trás disso tem RAG para o conhecimento e principalmente o processo contínuo do rap, usando o nosso feedback para educar a IA, alinhar o comportamento dela com o que a gente espera de útil e seguro. Vimos que as grandes plataformas, OpenAI, Google, XAI, têm abordagens e níveis de maturidade diferentes nisso, especialmente na ligação crucial do rap com ética e segurança, onde as fontes vêm uma ordem: ChatGPT, depois Gemini e depois Grok. E culminamos naquela fórmula curiosa, integral de ΔR AG, ΔR AP DT igual a RIP. Uma fórmula simbólica, mas forte, de dizer que o avanço real não vem só de mais saber, RAG, ou só de melhor comportamento, RAP, mas da sinergia dos dois andando juntos, alinhados. E que o tempo para chegar nesse paradigma integrado, estimado entre 2027 e 2028, não é garantido, depende de fatores externos, como esses riscos geopolíticos que podem brecar ou desviar o caminho. Exato. O resultado final, oportunidade ou crise, paradigma integrado ou descanse em paz, parecem aberto. Depende não só da tecnologia, mas da nossa capacidade de manter o equilíbrio e de lidar com os desafios do mundo real. O que deixa a gente com uma reflexão final, né? Talvez um pouco além do que as fontes disseram explicitamente. Se a fórmula depende dos gradientes de RAG e RAP, e o tempo X depende de risco geopolítico, que outros gradientes podem estar mexendo nessa equação sem a gente perceber tão bem? Fico pensando, a velocidade com que a sociedade aceita essas IAs, o ritmo com que a gente consegue criar leis eficazes para acompanhar a tecnologia. Ou talvez dilemas éticos que a gente nem imaginou ainda, que podem surgir e mudar totalmente a direção do RAG. Será que esses fatores meio ocultos podem mudar não só o quando a gente chega no HARP, mas o que esse HARP vai significar no fim das contas? Fica aí a pergunta.